O Corinthians toma um gol muito cedo, 5 minutos, condiciona muito, né? Um gol muito cedo, fica muito fácil para o adversário jogar com a vantagem no placar, o adversário não te baixa a linha, dificulta um pouco mais, mas acho que o Corinthians até do primeiro tempo dos reservas teve um bom comportamento, meteu bola na trave, o goleiro, que inclusive revelado na base do Palmeiras, aliás, teve um zagueiro do Fortaleza, 21 anos também, ex-base do Palmeiras, o Mancini sempre fala que o Palmeiras, como não consegue aproveitar todo mundo da sua base, mas cria muito jogador bom, espalha eles pelo mundo, acho que é Gustavo Mancha, muito bom zagueiro, alto, forte, rápido também, gostei muito dele, acho que, se não me engano, base toda do Palmeiras também. Sim. E fez um grande jogo, gostei muito desse zagueiro. O Corinthians nem joga tão mal, essa bola muito legal do Thales, ó, e o Angileri bate na trave, o Corinthians termina o primeiro tempo. Aí eu já imaginava que na hora de voltasse do intervalo, se você é o Dorival, se eu sou o Dorival, quem está assistindo fosse o Dorival, você olha para trás do banco, você fala, quer saber, meu amigo? Estou perdendo de 1-0, é a hora. Aí põe lá Yuri, Memphis, Mateuzinho, enfim, põe a tropa de choque, guarda só uma troca, porque também você não pode pôr 5, às vezes você perde um cara com lesão com 5, você joga 40 minutos com a menos, também não faz sentido, normalmente se põe 4, espera um pouco e depois põe o quinto, esse quinto foi o Carrilho. Então, assim, exatamente como fez no Rio de Janeiro. E o Corinthians não consegue jogar, eu acho que jogou pior com o time titular, entre aspas, time titular, mas com a entrada desses caras, o Corinthians foi pior do que o time reserva, e aí tem aquela coisa que a gente pode gostar ou pode não gostar. A pegada desses caras que entraram, que vão jogar na quarta-feira, estava a mesma? O foco, o olhar? Talvez não. Eles são melhores tecnicamente. Mas e intensidade, vontade, medo de uma lesão e tal, para poder perder o jogo de quarta-feira? Mas aí jogou, o time para mim piorou e ali no abafa final consegue, aliás, parabéns ao Charles, que vai buscar uma bola completamente perdida na esquerda. Essa bola que ele busca num carrinho, numa vontade absurda, é levada para a direita e da direita o Mateuzinho cruza para sair o gol do Carrilho no rebote. O sentimento do torcedor é de uma perda de 2 pontos, obviamente, quando você pega o Fortaleza, que não faz um bom campeonato brasileiro e não ganha, você perde 2 pontos, você não empata 1. Devidamente ao foco de quarta-feira, de clube, de jogadores, de torcedor, isso daí é diluído. Que ia acontecer isso, qualquer um sabia. Eu acho que eu falei isso daqui há mais de mês atrás. Eu falei, ó, eu tô avisando, hein? Tem o Fortaleza no meio dos 2 derbys. Quando saiu o sorteio ali, eu olhei a tabela e falei, vai ser o Fortaleza em casa. Vai ser o time reserva. Não deu outra. É a vida como ela é e o Corinthians, então, faz. Para mim, corretamente, eu tô com o Dorival. Tinha que ser assim. Quarta-feira é muito importante. Quarta-feira vale muita coisa. E esse é um jogo diluído de 38 rodadas. Eu sei que vai ter gente aqui na mesa que vai me criticar, mas nessa hora, eu concordo muito. Por mais que o Brasileirão seja muito importante, quarta-feira vale muito, vale a paz depois, vale muita coisa, vale dinheiro, vale o rival numa situação complicada. E eu entendo completamente o Dorival. Não tem como o Corinthians colocar uma equipe para competir com o Palmeiras na quarta-feira fisicamente, se não fosse dessa maneira. Então, para mim, ele faz o correto. Faz o correto, Arnaldo? Eu acho que, diante do que virou o elenco do Corinthians, ele faz o correto. Em algumas posições, como até o Vessone destacou em relação à zaga, né? Ele nem teria como colocar um time reserva inteiro. O elenco do Corinthians já foi melhor, né? Em termos de banco e tudo mais. Em alguns casos, não tem grande diferença. Angileri por Bidu, Charles por Martinez. Tem ainda uma... Em outras situações tem muita diferença, como em relação ao trio de ataque, né? Tem o Garro e ninguém. Garro e ninguém, tinha o Coronado, já não tem. Então, Garro e ninguém agora. Tem lá por mais que fosse criticado no Corinthians, não jogou nada, o Pedro Raul, que fez gol no Flamengo, tá fazendo um monte de gol. Tinha ele, não metade tem mais. do salário pago pelo Corinthians. Né? Então o elenco foi ficando mais reduzido, o Alex Santana também saiu. O Giovani saiu. Não faria sentido tirar o goleiro, na minha visão, que aí é muita diferença. Depois a gente vai discutir a poupada do Palmeiras, né? Em Salvador, que acho que era a mesma situação. Com a desvantagem do Palmeiras de ter que viajar. O Corinthians jogava em casa, né? Então não tinha esse desconforto logístico. Eu acho que fez certo. Venceu o primeiro jogo.
vai jogar todas as fichas nessa próxima etapa. Não passo o pano para o Corinthians, assim como não passo para o Bahia. O Corinthians, assim como o Bahia, tinha que estar numa competição sul-americana. Caiu das duas, mesma coisa do Bahia. Caiu da Libertadores, da Sul-Americana. Tem só a Copa do Brasil brasileiro. Daqui a pouco, aquilo que o Vessone estava falando. Quando acabar Palmeiras e Juventude, se ele passar pelo Palmeiras, ele vai ter a próxima etapa da Copa do Brasil lá na frente e vai ter só o brasileiro nas semanas em que os outros principais clubes do país vão estar se debatendo com Libertadores e Sul-Americano. Então, o elenco que está curto, ele pode, avançando na Copa do Brasil, dar conta dessas duas frentes, de manter essa posição no brasileiro sem grandes riscos. O Campeonato do Corinthians é ruim. Aliás, é uma questão aí, talvez, para o Dorival responder numa outra oportunidade, depois do derby. Por que você tem tanta dificuldade nos pontos corridos, mesmo em qualquer clube, por mais diferente que ele seja? Pode ser o São Paulo, Incrível, pode ser o Flamengo. Impressionante. Pode ser, né? O campeonato de pontos corridos não te mobiliza? Qual que é a dificuldade? Isso pode ser uma pergunta, não para essa semana. Porque essa semana tem um foco claro. Nós não estamos falando Dorival em pontos corridos, né? Essa é uma outra discussão. Mas nessa semana, acho que o importa é justamente o jogo da volta, na quarta-feira. E a gente sabe que o Corinthians, diferentemente do Palmeiras, tem uma questão paralela, que é o clube em polvorosa, em decomposição, e o time, que tenta se manter, como o Dorival falou na coletiva, política zero, né? Teve a entrevista do Romeu Tuma, o que o Vessone foi na sexta, falando do Flamengo como exemplo e sendo rebatido lá na frente. Isso tudo vai continuar. Se Caramba, hein? não passar do Palmeiras, é política sim, política sem, né? Se não passar do Palmeiras, tem votação no final de semana e o clube vai continuar naquela ebulição toda, restando o brasileiro. 2 dias depois da eliminação tem um negócio. Acho que não por acaso, né? Referendo. São prazos de acordo com as tabelas também. Então, acho que a vida do Corinthians até quarta-feira é uma coisa, sei lá se vai ter treino aberto, se vai ter... E depois de quarta-feira a gente vai ver como fica a situação, sobretudo do clube, passando ou não do principal rival pela Copa do Brasil. Só uma coisa curiosa, ele falou,